gente querida, gente do meu coração, você que é aí o nosso parceiro, você que tem ajudado esse TPM Podcast, você que tem compartilhado. Nós estamos finalizando hoje o nosso review sobre o livro Mais Que Feliz. Eu sou suspeito para falar desse livro, né? Lógico, mas é um livro que vai te ajudar muito. Você vai crescer muito pegando esse material, entendendo o que é esse material e passando para frente. E aí, nós estamos estudando aqui as bem-aventuranças. Nós já trabalhamos com 7 bem-aventuranças nos programas anteriores. Eu e o Paulinho estamos aqui, ele está aqui de novo, hoje aí, para finalizar essa série e certamente um tempo de crescimento maravilhoso. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que Deus recompense você e abençoe sua vida, que joia você estar aqui comigo nessa série do podcast. Amém, pastor. Eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre um aprendizado, né? Sempre muito gratificante estar aqui contribuindo aí com um pouco, né, do conhecimento que eu venho adquirindo aí nesse tempo de caminhada, e estou aí. Sempre que o senhor precisar, para mim é uma satisfação. Que joia, Paulinho. Nós já falamos de 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora é a pauleira. Agora é a seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, Paulinho, chegamos num tema muito em voga: perseguição por causa da justiça. É a perseguição social aqui? É a perseguição política aqui, Paulinho? Não, é o que nós estamos falando aí nos episódios anteriores. Não tem nada a ver com esse tipo de perseguição. E isso aqui, pastor, fazendo aqui um trocadilho, é muito engraçado, né? Tipo você assistir um filme, né? Aí chegar no final e falar, agora, tudo isso para chegar agora no final ainda ser perseguido. É dose, mas isso aí não vai... Bem que a bem-aventurança podia acabar de uma maneira legal, né? Mas Jesus acaba com a perseguição. E aí? O que é isso daí? Isso aqui é maravilhoso, né? Porque se nós entendermos o contexto desde o início, nós vamos entender que isso aqui faz parte da vida, né? Desse reino que já está acontecendo, faz parte da vida daqueles discípulos que estarão na glória, né, com Jesus, que vão herdar a herança. Então, ao mesmo tempo que é meio apavorante, é maravilhoso. E essa perseguição aqui, o texto de Jesus aí, na fala de Jesus diz, né, por causa da justiça, daquela justiça que nós já falamos lá atrás. Da fome e sede de justiça. Do caráter de Cristo nas nossas vidas. Por conta disso, né, por sermos verdadeiros cristãos, discípulos de Cristo, seremos perseguidos. O cristianismo, quando ele é vivido na sua essência, atrai perseguição, né, Paulinho? Atrai perseguição, com certeza. Talvez não, ou melhor, certamente não, como era naquele tempo, né? Nós precisamos entender, isso é muito importante de entender, e eu sempre deixo isso muito claro,
porque como eu né, há 8 anos aí apenas nessa caminhada, teve muita coisa que eu aprendi lá. Não é que eu aprendi, é que eu entendia lá atrás de uma forma e que hoje eu entendi da maneira correta, da forma correta. Né? Então é importante deixar isso muito claro. E essa perseguição, o discípulo de Cristo, ele vai ser perseguido. Não aquela perseguição como era lá, talvez com espadas, né? Não, mas outro tipo de perseguição, como nós temos visto hoje, muitas ideologias, né? É um tipo de perseguição, muitas coisas que estão sendo inseridas aí na vida, por exemplo, na vida cotidiana dos nossos filhos, né? Que vão na contramão daquilo que nós cristãos acreditamos. É uma perseguição. É uma pressão, né? Exatamente, é esse tipo de... Uma pressão para viver uma vida distanciada da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Isso, exatamente. Para fazer com que a pessoa desista, né? Eu conheço pessoas que perderam o emprego porque pararam de mentir. Quer dizer, antes ela mentia de maneira descarada, lavada, né? Mas aí elas entenderam, depois que receberam a Cristo como Senhor de suas vidas, que elas tinham que parar de mentir. E eu conheci uma pessoa, ela não foi mandada embora, né? Mas ela, na verdade ele, pediu para sair de um banco, porque ele falou que para vender determinados produtos lá, nessas coisas que banco oferece, ele tinha que fazer coisas que não condiziam com a vida de cristão dele, né? Que era enganar, né? que era falar coisas que não iriam acontecer. Então a perseguição é por causa do estilo de vida de Jesus. Isso. A perseguição é porque a pessoa resolve viver o evangelho. Quando você resolve viver o evangelho, por exemplo, você que está nos assistindo, quando você vive o evangelho em casa, quando você vive o evangelho na rua, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, a vivência do evangelho vai gerar perseguição. Exatamente. Não é aquela perseguição agressiva. Como vemos em outros países, né? Exatamente. Mas é uma perseguição que vai minando ali as forças da pessoa, né? Ou pelo menos tem a intenção de minar, faz com que a pessoa chegue em casa no final do dia e comece a pensar, será que vale a pena? Poxa, será que vale? Estou fazendo tudo isso, será que vale a pena? E ainda assim estou sendo perseguido, estou com o meu emprego ameaçado, né? As pessoas estão se afastando de mim, perdi muitos amigos, e a pessoa começa... Também é um tipo de perseguição. A pessoa começa a colocar isso num tipo de balança. Então é muito necessário entender que isso é uma investida maligna, né? Isso é algo maligno para poder tirar a pessoa ali do caminho. A ideia central dessa bem-aventurança é a seguinte: o caráter justo de Cristo, quando é incorporado no nosso viver diário de discípulo, isso vai produzir perseguição. Talvez alguns ouvintes, algumas pessoas que estão aí participando, estão sofrendo isso, né? No ambiente de trabalho, sofrendo isso em um relacionamento em que a pessoa está envolvida, às vezes até dentro da própria casa, né? Essas pessoas que querem incorporar o estilo de vida de Jesus vão sofrer perseguição. Mas, Paulinho, então não tem a ver com perseguição política? Não tem. Não tem a ver com perseguição humana, simplesmente. E aqui Jesus apresenta essa promessa, né, maravilhosa. Porque ele diz assim, olha, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, que vocês já se alimentaram, já entenderam tudo para trás, alimentaram do caráter justo de Cristo, se alimentaram da pessoa bendita de Jesus, e isso vai gerar uma perseguição. Quando isso acontecer, vocês precisam ficar tranquilos. Jesus está dizendo aqui
que o reino dos céus pertence a vocês. Que promessa! É a recompensa, né, Valso? Tinha que ter promessa sensacional, né? Que promessa sensacional. É o prêmio, né? É o prêmio, né? É o prêmio. Paulo dizia isso, né? Da coroa que ele ia receber quando ele se encontrasse com o Senhor. Quando ele compara ali essa caminhada com uma corrida, né? Ele fala sobre essa coroa, esse prêmio que nós vamos receber. E, pastor, é muito triste, não sei se eu posso usar essa expressão, quando nós vemos que tem pessoas que ou elas não entendem isso, ou elas acham isso pouco. Entendeu? Uhum. Que viver todas essas bem-aventuranças e chegar no final e ser perseguido vai ter como resultado o reino dos céus. Sabe? Pessoas que elas querem viver só a recompensa aqui da terra. Uhum. Né? Elas querem... Nós temos falado muito sobre isso aí, né? Poxa, mas e o carro? Mas e a casa? E a viagem? Né? Sei lá o que aí que a pessoa queira muito. Mas e isso? Não vai vir? Isso não vai ter? E as pessoas acabam achando insuficiente. Vou herdar só o reino dos céus. Isso aí, né? Não é o suficiente para poder passar todo esse processo aí de viver as bem-aventuranças. Jesus disse lá em João 15, de 18 a 20, Jesus vai dizer, você que está nos acompanhando aí, pega a sua Bíblia, deixa o seu like, não se esqueça de compartilhar, se inscreva no canal, pegue lá a sua Bíblia, você vai ver lá em João 15, de 18 a 20, Jesus vai dizer assim, olha, se odiaram a mim, também vão odiar vocês. Se vocês se parecerem comigo, o ódio vai chegar na vida de vocês. E é interessante, né? Se parecer com Jesus é gerar uma vida de alguém que vai ser perseguido. Isso pode parecer uma contradição, né? Pô, Jesus é um cara tão legal, Jesus é um cara tão cheio de amor, mas eu acho que Jesus, o estilo de vida dele já criticava aquele modelo de vida que os líderes religiosos do seu tempo ele nem precisava viviam, ir né? para a internet escrever nada, né? Era só a maneira dele viver, já era a contracultura, né? E que não é diferente dos dias de hoje. Se vivermos segundo ele espera que vivamos, também estaremos na contramão do mundo, né? A contracultura. E isso vai gerar insatisfação daqueles que não estão nesse caminho. E a insatisfação vai gerar o quê? A perseguição. Inevitável perseguição. Vamos lá. O discípulo que se une a Cristo vai sofrer. Talvez seja por isso que muita gente não quer hoje vir a Cristo, né? Porque elas não querem sofrer, elas querem uma vida boa, elas querem que tudo dê certo na vida delas, elas não querem passar por dificuldades, elas não querem passar por privação. E muitos são enganados, né? Com promessas. Exatamente, as promessas. E aí o cara está sofrendo. E aí você falou aí atrás uma coisa interessante. Pô, vale a pena sofrer por causa de Cristo? Será que vale a pena eu perder amizades, perder emprego, às vezes perder até o lugar onde dormir em casa, né? Ser mandado embora de casa. O contexto familiar, né? Que acontece. Isso acontece muito em alguns países, né? Vale a pena seguir a Cristo? Vale a pena se parecer com Jesus, Paulinho? Vale. Vale? Não é melhor desistir, não? Vale. Não, pastor. Não é melhor, não. Eu conheço os dois lados dessa moeda aí e posso garantir para o senhor.
É melhor seguir. É melhor ficar debaixo da perseguição do que cair fora e... Eu sou, assim, prova viva disso, né? Eu tinha essa ilusão de que a conversão, né? Não no momento da minha conversão, eu não me converti por conta disso, esperando essa... Na verdade, você foi convertido. Isso, né? Eu não passei por essa conversão com essa... vou ser convertido, vou me converter, né? Que é o que a gente normalmente pensa, e minha vida vai virar um mar de rosas, por isso vou me converter. Não, meu contexto de conversão foi outra coisa. Mas depois que eu passei por esse processo ali no início da caminhada, eu tive esse pensamento. Falei, pô, agora tudo... Meu Deus, agora é mar de rosa, meu. Agora tudo vai ser... E não é, né? A vida de renúncia, ela é muito, muito difícil. Abrir mão, renunciar, suportar determinadas coisas, né? E não é fácil, mas vale muito a pena. Vale a pena porque eu já deitei muitas vezes minha cabeça no travesseiro, cheio de preocupações, cheio de incertezas, ou de certezas de coisas que eu não podia resolver, né? Como até hoje, deito no meu travesseiro tendo a certeza de que tem coisas que eu não posso resolver, mas eu sei que tem alguém resolvendo por mim. Eu sei que tem alguém hoje trabalhando em meu favor. Entende, pastor? Mesmo que eu sofra algum tipo de perseguição, mesmo que as coisas não sejam muito fáceis, como a gente imagina que seja, mas hoje eu recebo o consolo que nós falamos em episódios anteriores, sabe? Hoje eu sou consolado, hoje eu entro no meu quarto e me quebranto ali diante do Senhor e recebo esse consolo que antes eu não tinha. Antes eu não tinha. Então essa é a diferença e por isso vale a pena. Vale a pena, né, cara? Vale a pena caminhar, né? Vale a pena caminhar com Cristo. E aí a gente chega na promessa. Veja bem, Paulinho, a promessa da primeira bem-aventurança é qual? O reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aí finaliza Jesus, somente de Cristo, né? Crente fabulosamente de Jesus. Jesus termina o sermão dizendo assim, o sermão não, as bem-aventuranças dizendo, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, por minha causa, a justiça é ele, que o reino dos céus pertence a eles. O que é que seria isso, Paulinho? Essa herança? Céus, você vai ter o reino dos céus. Desfrutar de todas as promessas maravilhosas que o próprio Jesus, né, nos promete, nos garante, aquele que perseverar até o fim. Então, o reino dos céus é essa vida eterna, junto com ele, né, onde receberemos de fato a recompensa por todo esse processo que estamos fazendo nesse reino que já está acontecendo aqui. Viver a vida de Deus aqui atrai perseguição. E muitas vezes a pessoa não tem dimensão da eternidade. Exatamente, não tem dimensão da eternidade. E é muito difícil, de fato. Se nós, pastor, não entendermos, sabe, não buscarmos essa presença de Deus, esse relacionamento, fome e sede da justiça, nós não vamos enxergar essa eternidade. Não vamos. Pastor, se já é difícil nós acreditarmos em algo que está diante dos nossos olhos, imagina em algo que a gente não vê, que a gente só ouve falar. Então é pela fé, pela perseverança, é pelo amor, é por essa sede e fome de Deus, da justiça de Deus. É só assim que nós vamos conseguir contemplar o que está nos aguardando, o que está preparado para aqueles que viverem esse caráter de Cristo. Eu escrevi aqui, acho que é uma fala do Martin Lloyd Jones, que ele diz assim, deixa eu olhar aqui, se me perseguem, isso é uma prova somente que eu pertenço ao Senhor,
que eu estou indo para compartilhar da companhia dele, com profundo júbilo e alegria. Ou seja, você que está nos assistindo, se alguém te persegue por causa do seu cristianismo, por causa da vida de Cristo, por causa do estilo de vida, um jeito diferente de ser, não pelas asneiras que você fala, porque tem gente que acha que não, eu vou falar qualquer coisa e aí vão me perseguir. Aí é outro tipo de perseguição. Eu vou falar qualquer coisa e aí vão me prender. Não, esse é um tipo de perseguição. Você deve ser preso mesmo. Se você está fazendo coisa errada, você vai ser preso. Mas se você está vivendo a vida de Jesus, eu quero desafiar você a esperar a eternidade na presença do Senhor, né? O reino dos céus. Ou seja, você se parece com o Filho de Deus. Você se parece com a pessoa de Jesus. Quanto mais você se parecer com a pessoa de Jesus, mais perseguido será. Mais perseguido será. Exatamente. Beleza, Paulinho, finalizamos as bem-aventuranças, mas aí nós temos algo que é o sal da terra e a luz do mundo. Nesse tempo que nos resta, eu queria que a gente falasse aí um pouco o que é essa identidade espiritual. Jesus chega e diz assim, olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí? O que é esse sal da terra e luz do mundo? Pastor, sal e luz, eles têm função, né? Funções, né? Então, nós já precisamos partir desse contexto aí. Jesus está dizendo, olha, vocês são pessoas, né, que têm essa função. Qual a função? O sal, a gente ouve muito se falar nele só na questão da parte ali de se tornar insípido, sem sabor, né? A gente ouve muitas mensagens nesse contexto aí, mas se ouve muito pouco sobre a questão da função que o sal tinha naquele tempo de preservar, né? De preservação. Hoje não é mais essa função. Então, hoje então assim, nós precisamos ter esse entendimento. Apesar de que, Paulinho, que tem uma carne do sol que é pendurada com sal e a salgada ali. Então, hoje muito pouco, né? Mas ainda tem essa função, não é tão usado como era naquele tempo. Naquele tempo que não tinha geladeira, então era o sal. Exatamente. Hoje nós temos aí o recurso tecnológico, mas ainda assim, como o senhor citou, tem algumas partes aí no Brasil, né? Muitos locais no Brasil aí que usam ainda esse recurso. Mas ali é mais por uma questão de culinária, né? Nem tanto para preservar a carne. Mas tem, voltando aqui para o assunto do sal, tem essa função de preservação. Então essa também, o que Jesus está, no meu entendimento, está querendo dizer é isso, que nós também, como cristãos, como discípulos que agora estamos preparados, né? Por isso que ele afirma, vocês são. Então nós já passamos por todo esse processo, estamos preparados. Essa é a nossa função. Não só a questão de trazer sabor, né, mas de preservação. Preservar esses ensinamentos, preservar o caráter de Cristo, né? Preservar isso no meio da sociedade, de um contexto que tem tentado desconstruir isso. Essa é a nossa função, eu acredito dessa forma, né? Como sal da terra. E a luz é muito clara, né? Que é trazer ali luz aonde há escuridão. Onde está a escuridão, sermos luz, né? Na escuridão, como nós temos falado aqui, na nossa casa, na escuridão no nosso ambiente de trabalho, nos nossos ambientes onde frequentamos, a escuridão causada pelo pecado na vida das pessoas, e nós entrarmos agora, colocando em prática tudo isso que aprendemos, nós entrarmos como luz na vida dessas pessoas, nesses ambientes, apresentando esse Jesus, né? Esse Jesus. Essa bem-aventurança, que não é uma bem-aventurança, né? Essa parte do sermão joga os discípulos na vida social, né?
na vida cotidiana. Olha, você que foi tratado até aqui com as bem-aventuranças, você agora vai ter contato com o mundo, com a terra, com a sociedade, e você vai viver esse estilo de vida lá dentro do trabalho, agora, na escola, na vida cotidiana. Agora é praticar. Exatamente. Né? Praticar, agora é colocar em prática. Essa parte do livro é bem prática mesmo. É bem prática, né? É bem impactante, eu acho. Ser sal e ser luz em um mundo que está apodrecendo na escuridão. Não é uma escolha, né? Não é uma escolha. Agora não é uma escolha. Se vocês quiserem ser sal, se vocês quiserem ser luz, não, Jesus diz, vós sois o sal. Vocês são a luz do mundo, né? Isso é muito importante. E se não for, se não estiver sendo sal e não estiver sendo luz, então não é discípulo. É verdade, é verdade. Mas, gente, estamos finalizando o nosso review. Você aí que ainda não compartilhou esse podcast, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante a sua participação. E, Paulinho, para finalizar nossa conversa aqui, será que os discípulos entenderam o caráter de Cristo após o Sermão do Monte? O que é que você acha? Acho que sim. Por mais que no decorrer da caminhada deles ali, né, na continuidade da caminhada, tenha havido ali algum deslize, né, alguma dúvida, né? Pode, em algum momento ali, negaram a ele, mas no final nós vemos que eles entenderam, né? E é uma coisa, pastor, que pode acontecer com qualquer um de nós nessa caminhada, aprendendo essas coisas, chegar em algum momento que a gente já tenha passado, por exemplo, pela mansidão, mas em algum momento a gente não ser manso com alguém. Mas o que importa? Que a gente, se de fato o caráter de Cristo estiver dentro de nós, impresso nas nossas vidas, poxa, peraí, errei. Não fui manso quando deveria ser, então deixa eu voltar aqui, corrigir isso aqui, consertar isso aqui. Então eu acredito que apesar dos deslizes que vão acontecer, que não podem se tornar uma coisa recorrente, errei, não fui manso quando deveria ser. Tá bom, vou lá, peço perdão. Aí de novo, não fui manso. Então, peraí, não está tendo transformação. Não está tendo mudança. Não está tendo mudança. Mas quando acontece o verdadeiro deslize, todos nós estamos sujeitos a isso, se houve a verdadeira mudança, nós vamos de imediato, né, reconhecer isso. O Espírito Santo de Deus, não nós na nossa naturalidade, não vamos conseguir, mas o Espírito Santo de Deus vai nos trazer essa consciência, né, de que falhamos em algum ponto e precisamos voltar ali e corrigir. Então Jesus ele prepara seus discípulos para viverem o estilo de vida dele no mundo. Viver o estilo de vida de Cristo no mundo gera perseguição. E viver o estilo de vida no mundo preserva a sociedade, ilumina a terra, né? Traz sabor a esse mundo, né? E, logicamente, de novo, mais perseguição. Porque quando você vive de uma maneira que confronta a sociedade, gera perseguição. Quanto mais essa luz brilhar... Quanto mais essa luz... A luz incomoda tanto, né? A pessoa... Quando você está tudo no escuro e que a luz vem, a luz traz aquele choque. Chega, né? A dar uma vertigemzinha inicial ali. Exatamente, a pessoa fica com o olhar e muitas pessoas vão ficar assim. A luz de Deus vai incomodar a vida de muita gente.
Vai incomodar. E vivemos numa sociedade em que as pessoas não querem ser incomodadas. Elas não querem que ninguém diga para elas que elas estão erradas. O que elas têm que fazer, né? O que elas têm que fazer. E aí, Paulinho, para a gente finalizar, quais são suas últimas palavras dessa caminhada que a gente fez aí de um mês, né? Trabalhando aí, estudando, todo dia um podcast, um conteúdo e trazendo para as pessoas esse estilo de vida de Jesus. Quais são as suas últimas palavras? Pastor, eu quero deixar aqui, né, como as minhas considerações finais, a importância de tudo que foi falado, né? Nós precisaríamos de muito mais tempo para esse helicóptero ia ter que voar mais baixo. Para quem assistiu aí os episódios anteriores vai entender o que eu estou falando. Esse helicóptero, na verdade, ia ter que pousar em cada bem-aventurança dessa por mais tempo, para que a gente pudesse, né, destrinchar de uma forma mais profunda. Mas acredito que da maneira que foi feita, já traz assim uma visão para que as pessoas entendam o que são, a importância das bem-aventuranças nas nossas vidas. E eu, mais uma vez, encorajo. Gente, a gente gasta dinheiro com tanta coisa. Gasta dinheiro com tanta coisa. E eu tenho pensado muito nisso. Até 8 anos atrás, eu não lia nada, pastor. Não lia nada. A única coisa que eu li era manual. Eu sempre li manual de tudo que eu compro. Mas depois da minha mudança de vida, que eu aceitei Jesus, foi despertado em mim um interesse pela leitura. Então eu passei a investir um dinheiro, né, em compra de livros. Tem livro lá em casa que eu comprei ainda, nem li. E é muito interessante, não sei se o senhor já passou por isso, mas tem livro que você começa a ler e ele não desperta em você assim, aquele interesse. Aí você para, você fala assim, esse livro aqui não é para esse momento. Aí você deixa ele guardado lá, vai ler num outro momento. Mas tem aquele livro que você começa a ler e, sabe, aquilo vai... Gente, é isso aqui é para hoje, isso aqui é para agora. Então eu deixo aqui, né, encorajando você que está nos assistindo, adquira o livro, leia o livro junto ali, né? O livro em todo tempo traz vários versículos bíblicos, pega lá um marca-texto para você ir marcando. O livro vai te trazer opções, sugestões de outros livros que você pode ler ou pode só acessar aí, né, o capítulo pela internet. E eu tenho certeza que vai fazer diferença. É um assunto muito atual. Na verdade, é um assunto que nunca vai ficar desatualizado, né? As bem-aventuranças. Então, que você adquira o livro, que você se aprofunde nas bem-aventuranças. Se nesse podcast você se identificou com alguma coisa que ainda precisa ser trabalhado na sua vida, trabalhe na sua vida. O livro fala sobre discipulado, sobre a importância de você procurar alguém que já caminhou mais que você, que tem experiência, alguém que é sério com as coisas de Deus para te auxiliar. E isso é muito importante porque sozinhos nós não vamos conseguir. Então essas são as minhas palavras para aqueles que estão aí nos assistindo, de encorajamento. Muitas coisas que nós falamos aqui necessitam de coragem para que sejam feitas. Necessitam de coragem. Precisa ter coragem para você olhar para a vida do outro, ter coragem para pedir perdão, ter coragem para reconhecer os seus pecados. Então que você encontre esse caminho, crie essa coragem, busque o conhecimento, pessoas para te ajudar e siga aí nessa caminhada. Ô Paulinho, muito obrigado. Que bom. Muito feliz. E você que está nos assistindo, que Deus te abençoe e que esse podcast tenha trazido vida para o seu coração. Valeu, grande abraço, grande beijo aí, público querido. E Paulinho, valeu. Valeu, pastor, um abraço, obrigado pela oportunidade. Abração.